Olá, meu nome é Xiaolong Wen. Estou hoje para falar com vocês sobre a plataforma educacional chamado InovaLab MedUSP Digital. Ele é uma plataforma que ele pode ser utilizado para vários modelos educacionais simultaneamente. Ele já foi concebido para isso. Então, pode ser utilizado como em TBL, pode ser utilizado nas salas de aula presenciais interativas, que vão chamar de salas de aula do futuro. Ele tem uma área chamada histopato digital, o aprendizado de microscopia, 100% baseado em plataforma, vídeos 360 graus e vários outros. E, na verdade, a plataforma MedUSP Digital é uma das plataformas mais completas na Faculdade de Medicina da USP. Não existe nenhum outro equivalente aqui na Faculdade de Medicina da USP. E ele nasceu desde 2011, 2012, frente a uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação da USP, que naquela ocasião queria estimular que a própria universidade tivesse mais ações no fortalecimento da graduação. Os fundamentos que vão utilizar para criar essa plataforma. Era potencializar a educação apoiada em tecnologia. Eu não sou muito a favor do chamado dissociação educação à distância, educação presencial. Eu prefiro chamar que tudo é uma educação e a educação ela consegue ser melhorada usando tecnologia. Depois que eu uso educação apoiada em tecnologia, e nesse caso a MedUSP Digital ele foi focado muito na área do chamado educação híbrida ou mista. Outro fundamento é criar uma plataforma baseada no open source. Vocês vão ver que nós escolhemos propositalmente o Moodle como um ponto central. E a ela agregamos praticamente 12 recursos inéditos para torná-lo muito mais ágil. Tá? Por que Moodle? Porque é o que é mais utilizado nas universidades. E porque ele é um Learning Management System e não o chamado CMS, que é o chamado Sistema de Compartilhamento de Conteúdo. Um terceiro ponto é reunir recursos e educações interativas, inovadoras e inexistentes em outras plataformas. Esse era um outro ponto-chave da criação da MedUSP. Viabilizar o seu uso em diferentes níveis, seja para graduação, residência médica, cultura e extensão, especialização e outros. É uma plataforma que não tivesse apenas um foco específico educacional, mas que pudesse ser utilizado em diferentes níveis ou etapas formativas profissionais. Disponibilizar relatórios de gestão e acompanhamento do perfil e performance dos alunos e de forma individualizada. O professor consegue acompanhar cada estudante no seu perfil. A outra é disponibilizar diferentes formas de prova informatizada. Isso quer dizer tornar mais eficiente as provas de tal forma que o professor consegue fazer um feedback ao fim da prova. Ele consegue debater com os estudantes o que eles mais erraram, o que eles mais acertaram, transformando a prova de uma ação, entre aspas, punitiva e obstáculo, para tornar a prova como um processo educacional. Faz parte da ferramenta educacional do professor. E outro ponto é ser uma plataforma educacional específica para a educação em saúde superior conceitualmente em relação aos aplicativos genéricos de compartilhamento de conteúdo. Nós não podemos confundir o que é compartilhamento de conteúdo com planejamento de educação. Isso é muito importante porque muitas vezes, ao nível, de gestores que não conhecem o assunto, na superficialidade acham que é a mesma coisa e, para quem entende educação, não são a mesma coisa. Aqui é o conceito do InovaLab, dentro da sua conceituação.
Ele é fincado em 4 eixos principais. Um, que é o A, onde nós trabalhamos muito nessa área do desenvolvimento de inovações, sala de aula do futuro, computação gráfica, realidade virtual. O B, houve época em que a Faculdade de Medicina estava na liderança dessa área, chamado Design de Comunicação Educacional, uma equipe com jornalistas, portanto, audiovisuais especializados no planejamento da forma de comunicação eficiente. Isso aqui alivia muito o tempo perdido, tá? Eu diria que esse é um eixo importante. O chamado Laboratório de Habilidade de Simulação, onde nós podemos usar inclusive realidade virtual imersiva para fazer a formação de habilidades, e um central de avaliação de competência. Lembre-se, esse eixo é fundamental. Uma educação sem a profissionalização de como avaliar o desempenho educacional não é uma boa educação. Tá? E, naturalmente, um grupo inovador que trabalha na educação interativa 4.0, que é a modernidade. Tá? Numa próxima oportunidade eu vou explicar que a educação se chama 4.0 porque ele tem relação com a ideia do chamada quarta revolução industrial. Aqui nós temos a MED-USP Digital, que ele foi cuidadosamente projetado, ele não foi aleatoriamente feito com incorporação de recursos, mas foi cuidadosamente projetado. Ele tem dentro dele, nesse momento, 147 cursos que foram realizados, 1.075 vídeos, 75 casos clínicos, 493 enquetes realizadas, 336 fóruns, 3.955 arquivos complementares e muitos outros. Esse conteúdo de qualidade, desenvolvendo em educação, ele é uma biblioteca e uma ferramenta muito importante. Aqui é a MED-USP Digital, no seu votador de dúvida recorrente, sendo utilizado como sala de aula do futuro. Aquela aula chata, só o professor falando, não serve. Aqui é um modelo que eu utilizo, posso utilizar em sala de informática ou, nesse lado, no próprio anfiteatro da Faculdade de Medicina, onde, para implementar o conceito de sala de aula do futuro, uma aula presencial interativa, eu só precisei que me fornecesse um Wi-Fi. Os estudantes trouxeram seus notebooks. A ideia é que a cada 15 minutos eu paro de falar, todo mundo, durante a minha exposição, pode ir votando na pergunta mais relevante, pesquisar na internet para que nós tenhamos um processo de debate e desafio. Isso é um novo formato de aula presencial, que vão chamar de aula presencial interativa e sala de aula do futuro. Um outro recurso é o nosso chamado sala de microscopia digital, ou chamado histopato digital, onde todas as lâminas de histologia, patologia, microbiologia, micologia, todos podem ser escaneados e os estudantes, via 3G, poderia já ter uma vivência de lâmina. Ele tem uma vivência de microscopia sem precisar do microscópio. Isso é uma revolução muito importante, onde o estudante pode complementar o seu aprendizado em casa, inclusive, ou em qualquer outro local, biblioteca. Esse curso é muito superior às lâminas, porque você pode ter filtros, você pode colocar roteiro educacional, vídeo instrutivo de 1,5 minutos e associar com a lâmina já uma prova interativa. Então, eu diria que é um grande passo no ensino da microscopia. Aqui é a prova informatizada. Vocês veem que nós vamos fazer provas. Essas provas podem, inclusive, serem feitas em forma de tablet, onde um aluno pode estar ao lado do outro, porque as provas são embaralhadas, as alternativas também. E aqui nós usamos o chamado tablet de baixo custo, porque ele faz uma reflexão no vidro, na tela, que o aluno que está do lado não consegue enxergar.
Você vê que até tablet de baixo custo tem grande utilidade, inclusive para essa finalidade. E aqui vocês vão ver o chamado sistema de prova arrasta-palavras. Não é apenas múltipla escolha. Então você pode pôr estrutura e é chamado arrasta-palavra. Então criar vários tipos de prova e fazer interação é uma das técnicas de educação. E nesse caso nós já fizemos 462 provas interativas. Aqui é o nosso grande projeto do Homem Virtual, que existe desde 2003 e que é o uso de computação gráfica para ensinar anatomia, fisiologia, bioquímica, toda a parte molecular e inclusive arquivos para criar estrutura 3D de uma forma dinâmica. Dentro da MED USP, nós temos o chamado repositório ou biblioteca do Homem Virtual, com mais de 400 sequências e mais de 70 estruturas para imprimir em impressora 3D. Aqui um outro recurso em relação à interatividade. Existem naturalmente a chamada pranchetas ou visores interativos. Tem a venda, em geral tem um preço alto, mas nós também criamos o chamado objetos digitais que o aluno pode movimentar a parte do acervo do Homem Virtual nos seus smartphones e tablet. Hoje nós temos 6 objetos e o chamado realidade aumentada. Você vê que aqui eu estou com uma estrutura impressa em impressora 3D, eu poderia usar o tablet para dar vida àquela estrutura usando uma realidade aumentada. Tá? Então isto está dentro do conceito do InovaLab MED USP. Aqui é chamado Biblioteca de Radiologia. Nós temos um acervo onde os professores podem localizar imagens radiológicas e apresentações didáticas, o que ajuda muito o entendimento dos estudantes no diagnóstico por imagem, mas a associação entre anatomia e imagem. Esse aqui é o sistema de visualização em 360 graus, que é um dos grandes recursos que nós podemos utilizar para chamado o aprendizado de ambiente. Sala cirúrgica, UTI, ambulatório, sala de exames, aonde você deve se posicionar. Então nós temos, inclusive, experiência criados no uso de vídeos 360 graus como recurso de aprendizagem dos estudantes, e nesse caso pode usar smartphones simples ou juntamente com o visor. Nesse caso nós vamos chamar de realidade imersiva. A outra é a criação de chamadas salas interativas à distância, para a realização de reuniões à distância com gravação de conteúdo e fins de revisão. Tá? Essa é uma outra ferramenta muito importante. Nós temos basicamente 7 salas e já fizemos pelo menos 150 eventos educacionais. E esse é outro inovador, que é a junção da MED USP com o Cyberambulatório, que é um ambulatório didático virtual. É a integração entre a educação com o sistema de segunda opinião especializada ou, digamos, interconsulta. E aí nós conseguimos ter outras bases de dados, interação medicamentosa, vídeos didáticos, assim por diante. Essa integração também é inédito dentro da Faculdade de Medicina da USP. Então, enfim, o que eu posso dizer? A plataforma, então, ela foi utilizada em vários níveis, inclusive no novo currículo médico e currículo nuclear simultaneamente. Não existe uma plataforma na Faculdade de Medicina que tenha feito isso. A MED USP é a única que é utilizado em currículo nuclear, novo currículo, na residência médica, residência multiprofissional, pós-graduação e cultura e extensão. Não existe nenhuma outra plataforma tão versátil quanto essa dentro da faculdade e com conceituação educacional tão forte. Tá? Então, só lendo para vocês a conclusão, MED USP Digital é uma plataforma flexível, com amplo acervo de conteúdos interativos, como eu mostrei, do Homem Virtual, estudo de impressão 3D e outros,
e integra diversos recursos interativos inovadores. É a única plataforma que é utilizada para diversas finalidades acadêmicas na Faculdade de Medicina da USP. Quando nós trabalhamos com outras instituições universitárias, ela não é InovaLab Med USP, mas ela se chama InovaLab EDM, ou InovaLab Estação Digital Médica, com os mesmos recursos. Portanto, é uma plataforma muito flexível, concebido para potencializar a educação promovida pelos professores. Queria agradecer a vocês pela atenção. Quem quiser participar e enviar dúvida, aí está o meu e-mail, chama chau@usp. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.